assessores e demais vereadores, suplentes Anela, nossos demais amigos, seu Kirce, seja bem-vindo. É o Kirce? Seu Nelson, desculpa, a sua fisionomia é muito parecida com o seu Kirce, desculpe o lapso aí. Enfim, demais pessoas aqui presentes, nossa gratidão e obrigado a todos. E havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 279 do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 9 de março de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 9 do mês de março de 2016. Às 18 horas do dia 9 de março de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária do último dia 8 do mês de março. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 13/2016. Com seus pareceres favoráveis. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de decreto legislativo 1/2015. Também com seus pareceres favoráveis. Proposições recebidas. De autoria do vereador Marcos Antônio Magro, requerimento 22, 23 e 24/2016, bem como as indicações 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 até o número 107. Todas elas do vereador Marcos Magro. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 108 e 109/2016. Deliberação das proposições. Em discussão, os requerimentos 22, 23 e 24 do vereador Marcos Magro, bem como todas as indicações. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Marcos Antônio Magro, Arlan Gugliani, Dirceu Biondo, Marilane Fiamete Stuani e Jaderson Miguel Prudente. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 108 e 109/2016. Também aprovadas por unanimidade de votos em discussão. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Rui Mares Corteganha, Edilson Massoco, Evandro Pegoraro, Leociro Domingos Anela. Ordem do dia. Primeira discussão e votação de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 13/2016. Aprovado por unanimidade de votos em discussão. De autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei substitutivo 113/2015. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Evandro Pegoraro e Edilson Massoco. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Não houve pronunciamentos. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 do mês de março de 2016, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que levasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Ofício da Cicobi Credial, que estão convidando a todos para a Assembleia de Prestação de Contas, evento que acontece no dia 29 de março, às 19 horas, no CTG Fronteira da Querência. Assina sua presidente Maria Luísa Lazarim. Proposições recebidas. Pedido de informação 14/2016, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Solicita a cópia do contrato de concessão de todas as alterações, bem como os termos aditivos celebrados entre o município de Concórdia e a Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, o qual trata da cessão dos direitos de exploração dos serviços de fornecimento de água e esgoto no âmbito do município de Concórdia. Pedido de informação 15/2016, de autoria do vereador Marcos Antônio Magro. Solicita informar se há existência ou não do Conselho Municipal de Esportes. Requerimento 25/2016, de autoria dos vereadores Edilson Massoco e Artemio Ortigara.
Requer envio de ofício ao senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, ao senhor Carlos Rigoni, gerente regional da Celesc, e ao senhor Cleverson Stiver, presidente da Celesc Distribuidora, solicitando que seja elaborado um estudo de ampliação da rede de energia elétrica para os moldes de trifásica no interior do município de Concórdia. Indicação 129/2016, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que sejam feitos os estudos de viabilidade para a implantação de uma faixa elevada de pedestres na rua Fioravante Massolini, nas proximidades do entroncamento da rua Gerson Fies. Indicação 130/2016, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja feito um estudo de viabilidade para a implantação de um redutor de velocidade tipo faixa elevada de pedestre na rua Fioravante Massolini, nas proximidades da Estrada Geral de Acesso ao bairro Arvoredo. Indicação 131/2016, também de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja viabilizada a instalação de um abrigo de passageiros no loteamento Aliança, bairro da Gruta. Indicação 132/2016, vereador Artemio Ortigara, sugere que seja viabilizada a reabertura de macadamização de estrada geral em linha Guarani, passando pela comunidade de linha Santa Catarina e retornando para o bairro Santa Rita. Requerimento 26/2016, de autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti, Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Rui Mário Escorteganha. Requer envio de ofício ao senhor César Augusto Gruba, secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando informar em que estágio se encontra o projeto de construção da nova sede do Instituto Médico Legal IML, Instituto Geral de Perícias, IGP, do município de Concórdia. Requerimento 27/2016, de autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti, Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Rui Mário Escorteganha, requer envio de ofício ao senhor César Augusto Gruba, secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando a contratação de novos efetivos para o Instituto Médico Legal, IML, e Instituto Geral de Perícias, IGP de Concórdia. Requerimento 28/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Requer envio de ofício ao senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, ao senhor Eduardo de Champs, secretário de Estado de Educação, e ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, sugerindo para que sejam efetuadas melhorias na pintura do Colégio Estadual Vidal Ramos Júnior. Requerimento 29/2016, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Requer envio de ofício ao senhor João Carlos Eckler, secretário de Estado da Infraestrutura, ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, e ao senhor Teodoro Agostini, presidente do DEINFRA, e ao senhor Hélio Pedro Rosgod, superintendente do DEINFRA Regional Oeste, para que seja viabilizada a instalação de um redutor de velocidade tipo lombada eletrônica na rodovia Caetano José Chuqueta, SC 283, nas proximidades da empresa mecânica Moura. Requerimento 30/2016, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Eu quero envio de ofício ao senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, e ao senhor Cleverson Stivers, presidente da Celesc Distribuidora, solicitando para ver da possibilidade de isentar pelo período mínimo de 2 anos o imposto ICMS da fatura de energia elétrica dos agricultores do estado. Indicações de autoria do vereador Marcos Antônio Magro, de número 120/2016. Sugere que seja agilizada a construção de um posto de saúde do Distrito de Planalto, com atendimento médico e odontológico permanente. De número 121/2016. Sugere que sejam realizadas Olimpíadas no interior e campeonatos de base, bem como campeonatos de futebol feminino e masculino e campeonatos de futebol de base. Indicações 122/2016. Sugere que sejam avaliadas os critérios de contratação de ACTs para contemplar necessidade de profissionais de educação física, atendendo assim as escolas esportivas. 123/2016. Sugere que sejam instaladas escolas esportivas nas diversas modalidades, nas principais comunidades dos distritos e bairros. 124/2016, que sugere que a administração municipal realize a criação de um posto de estratégia da saúde da família para atender os bairros Cinquentenário, Imigrantes e Portinari. 125/2016, que sugere que seja agilizado o processo de urbanização das principais vilas rurais e dos loteamentos que estão em fase de legalização.
126/2016, que sugere que sejam feitas a pavimentação asfáltica do trecho de acesso à comunidade de São José, já aprovado em orçamento participativo, como também tubulação de acesso ao CERC São José e ampliação da vazão de tubulação do Rio dos Queimados no centro das comunidades. 127/2016, sugere que seja feita a pavimentação asfáltica da BR-153 até Caravaggio e da BR-153 até Barra do Tigre. 128/2016, que sugere que sejam realizados o asfaltamento do trevo de Cachimbo até o centro comunitário, contemplando a escola, igreja, posto de saúde e centro comunitário. 133/2016, que sugere que seja feito subsídio financeiro para a entidade filantrópica Orquestra Sinfônica de Concórdia, no valor de R$ 29.000, por se tratar de uma entidade cultural fundada em 2004 e que atende toda a região da Malque, tendo como sede uma sala da Fundação Municipal de Cultura. 134/2016, que sugere que seja feita a ampliação de tubulação na estrada de campo da comunidade de Barra do Tigre, também a ampliação do pontilhão localizado no centro da comunidade. 135/2016, que sugere que seja criado projeto de lei onde o município execute, a título subsidiário, incentivo econômico de serviços de máquinas nas propriedades rurais e empreendimentos localizados nas áreas rurais do município de Concórdia. 136/2016, que sugere que seja construída a calçada para a passagem de pedestres na extensão da Avenida Tancredo Neves, do bairro São Cristóvão, até a igreja, até a FAC. 137/2016, sugere que seja feita a ampliação e melhoria do posto de saúde da comunidade de Barra do Tigre, bem como que o atendimento médico seja realizado em mais dias por semana. 138/2016, sugere que seja realizada a instalação de torre de celular na comunidade de Barra do Tigre. E a indicação 139/2016, que sugere que seja doado um trator agrícola e distribuidor de adubo líquido para a Associação de Agricultores de Barra do Tigre. Antes de passarmos para as deliberações, gostaria de agradecer a presença do nobre vereador Vilmar Comaceto, secretário dessa mesa, que sempre que solicitado está sempre presente. Hoje acompanhando a sessão aqui, sinta-se em casa, nobre vereador. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 14/2016. Em discussão e votação, pedido de informação 14/2016, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o vereador proponente. Minha saudação ao senhor presidente, aos senhores vereadores, senhora vereadora. Quero saudar também o vereador Comaceto, que se faz presente hoje, vereador licenciado, suplente vereador Valcir Zanella. Quero saudar aqui a presença também do Pedro Esperandio, empresário, representando aqui o PSB, mais os investidores de Concórdia aqui também. Em nome dos servidores públicos municipais, me permito saudar a Albano Robaert, saúdo a todos os servidores municipais, servidores desta casa, imprensa de uma forma geral e todos que nos acompanham de forma online e as demais pessoas que se fazem presentes. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, encaminho esse pedido de informações para apreciação desta casa, até porque nós já tivemos muitos debates nesta casa no que se refere à questão do abastecimento de água e o serviço de esgoto sanitário no município de Concórdia. Fizemos o encaminhamento, o qual foi aprovado nesta casa, de uma indicação em que sugeríamos para que o município de Concórdia realizasse um estudo visando a termos o conhecimento da viabilidade econômica e financeira voltado para a municipalização dos serviços de água e esgoto do município de Concórdia. Até o presente momento não tivemos resposta em relação a esse nosso pleito, porém o debate desta casa resultou inclusive em audiência pública, onde foi amplamente discutido e debatido com demais autoridades e outros representantes do segmento da nossa sociedade, inclusive com a presença aqui do promotor público, o doutor Argenta, momento no qual tive a oportunidade de fazer-lhe a pergunta
do ponto de vista jurídico e no entendimento do Ministério Público, até porque nós temos conhecimento de que vários encaminhamentos, inclusive do Ministério Público, foram feitos ao município de Concórdia, no sentido de que regularizasse, providenciasse realmente o abastecimento regular da água no município de Concórdia. E, naquele momento, o próprio promotor nos concedeu a resposta de que existe viabilidade econômica e financeira para que o município pudesse assumir a prestação desse serviço. O que o município não teria seria apenas uma qualificação técnica para o desempenho dessa atividade. Motivo pelo qual, então, encaminhamos para apreciação esse pedido de informação, para que nós possamos ter em mãos e para que uma análise mais detalhada do contrato da concessão da prestação desses serviços, bem como todos os aditivos e demais documentos que envolvem a questão da cessão da prestação de serviços de água e esgoto do município de Concórdia, feito pelo município em prol da empresa Casan. Nesse sentido, então, que eu peço o apoio dos nobres vereadores para que possamos ter essa documentação em mãos e, a partir disso, a gente possa também ter o conhecimento de todas as cláusulas que envolvem esse contrato, que já vem de muitos anos, e não é porque agora a Casan começa a colocar em prática a obra do saneamento básico que nós podemos nos dar por satisfeitos, até porque são muitos anos de arrecadação e muitos anos que se aguardava por esta obra, e não é nenhum favor que a Casan está fazendo para o Concórdia. Isso é um direito do cidadão e do município de Concórdia de termos esse serviço. Por isso eu trago à tona de novo esse assunto, para que a gente possa analisar mais cuidadosamente todas as cláusulas contratuais dessa concessão. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores e demais pessoas. Muito obrigado. Em discussão e votação, pedido de informação 14/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 14/2016 está aprovado. De autoria dos vereadores Edilson Massoco e Artemio Ortigara, requerimento 25/2016. Em tempo, também gostaria de parabenizar e felicitar a presença do senhor Leocir Luiz Parisotto, que é vereador também lá de Catanduvas. E dessa forma, então, gostaríamos que levasse as considerações dessa casa, aquele povo querido, aonde temos muitos amigos também. Sinta-se em casa aqui, nobre vereador. Em discussão e votação, requerimento número 26/2016, de autoria dos vereadores Edilson Massoco e Artemio Ortigara. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui nosso amigo vereador Leocir, obrigado pela presença. Também quero aqui fazer um cumprimento especial ao pastor Anderson, pré-candidato, vai enfrentar as urnas desse ano. A imprensa, assessores parlamentares, funcionários da casa, as demais pessoas que aqui estão presentes, e se assim me permitirem também externar minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. E também mencionar aqui e registrar a presença do novo vereador Comaceto. Senhor presidente, se possível, gostaria de pedir que fosse incluso na pauta, se assim Vossa Excelência permitir, uma moção que estamos fazendo aqui em conjunto com os demais vereadores. Então, coloco em apreciação dos demais vereadores para inclusão na pauta de votação na ordem do dia o pedido de moção do vereador Edilson Massoco. Todo mundo em acordo, então está aprovado, vereador. Agradeço a todos. Senhor presidente, primeiramente, então, vou falar desse requerimento que estamos encaminhando. Enfim, peço ao plenário, então, que requer que seja enviado ao ofício ao senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, para o senhor Fábio Luiz Feres, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, para o senhor Carlos Rigoni, gerente-geral da Celeste de Concórdia, para o senhor Cleverson Sievert, presidente da Celeste Distribuição S.A. de Santa Catarina, solicitando que seja elaborado um estudo de ampliação da rede de energia elétrica para os moldes trifásica para o interior do município de Concórdia. Encaminho esse requerimento e peço o apoio aos demais vereadores, entendendo
que agora com a inauguração da nova subestação, teremos energia, uma maior quantidade de energia, e da importância que tem para o interior do município de Concórdia a rede trifásica. Uma vez que hoje muitas empresas gostariam de se instalar, não conseguem, porque os equipamentos necessitam realmente que seja trifásica. A agricultura do nosso município com certeza vai desenvolver mais renda, desenvolvendo mais renda, vai aumentar a arrecadação do município de Concórdia. Muitos empreendimentos hoje são impossibilitados que o agricultor possa fazer justamente porque uma boa parte dos equipamentos necessitam de energia elétrica trifásica e a maioria da energia elétrica no interior do município de Concórdia é bifásica. Então, encaminho esse requerimento, peço apoio dos demais vereadores e esperamos que, na sequência, os responsáveis possam realmente analisar, fazer um estudo e da importância que tem para o município de Concórdia. Em relação à moção que estamos trazendo nesse momento, e mais uma vez quero agradecer a todos os vereadores por ter concordado na inclusão de pauta, considerando que até o dia 5 de janeiro de 2016, quem não pagava a taxa de notificação da área azul no município de Concórdia pagava uma multa de R$ 53,20 e era penalizado apenas com 3 pontos. Então nós estamos encaminhando essa moção à excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, ao excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e ao excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e nesse sentido que, como acabei de frisar, até o dia 5 de janeiro, para aqueles que não pagavam a notificação da área azul, do estacionamento rotativo, a multa era de R$ 53,20 e apenas 3 pontos. E a partir do dia 6 de janeiro de 2016, o valor da referida multa foi ajustado para R$ 127,69, além de ser penalizado com 5 pontos na carteira de habilitação. Considerando que o reajuste da multa chegou à casa dos 140%, sendo esse um aumento abusivo, pois se trata apenas de uma irregularidade de menor potencial, visto que os usuários da área azul deixam de colocar o cartão ou acabam não realizando a rotatividade do veículo. Que a Lei 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 181, foi alterado pela Lei 13.146/2015, no sentido de mudar a infração de leve para grave, no caso de estacionar veículo em desacordo com o estacionamento regulamentado. Que esse tipo de multa tem caráter arrecadatório, uma vez que a intenção é apenas encher os cofres do governo com receita, pois a infração deveria ser considerada leve como era anteriormente, por não causar maior transtorno aos usuários. Então a moção é para que seja revogada a Lei 13.146/2015, na parte que alterou a infração do artigo 181 da Lei 9.503/1997, passando de leve para grave a infração por estacionar veículo em desacordo com o estacionamento regulamentado. Senhor presidente, se possível, solicito mais 30 segundos para poder finalizar, uma vez que tenho um requerimento e uma moção. Esteja à vontade, vereador. Entendo que essa lei veio realmente para tentar suprir o déficit que o Brasil vem enfrentando, infelizmente, por um desgoverno, infelizmente, pelos atos de corrupções, pela roubalheira que enfrenta o nosso Brasil. Preciso, de todas as formas, agora criar critérios e leis à população que vai pagar. Vejam, senhores, que eu entendo que multa grave, para mim, é dirigir alcoolizado, avançar no sinal de trânsito, alta velocidade. Eu não posso considerar que simplesmente por esquecer de colocar um cartão e passado do tempo, você paga por 5, 6 pontos, como está na lei, e R$ 127 de multa. Então, acho que é muito importante a aprovação dessa moção. Peço apoio aos demais vereadores para que realmente seja aprovado. Sabemos que não se tem tanta força assim, mas é o que nos cabe nesse momento, como legislador, fazer essa moção. Sendo isso para o momento, senhoras e senhores, vereador, vereadora, muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento número 25/2016, juntamente com a moção do vereador Edilson Massoco. A palavra ao vereador Artemio Tigara. Senhor presidente,
demais vereadores, senhora vereadora, agora também minha saudação ao vereador, desculpe, não sabia que Vossa Excelência se fazia representar aqui, aliás, representando o Legislativo do município de Catanduvas. Seja bem-vindo a esta casa. Mas eu quero aqui, senhor presidente, falar um pouco também sobre a questão dessa moção, e conversando com o vereador Pacheco, e com a sua permissão, Edilson Massoco, e dos demais vereadores, que todos são subscritores da mesma, de que essa moção seja encaminhada também ao conhecimento dos deputados federais da bancada catarinense do Congresso Nacional, bem como aos senadores, para que nós possamos contar com o apoio dos mesmos neste pleito que tem iniciativa, então, no município de Concórdia, a qual a moção eu também quero aqui, vereador e senhores vereadores, vereadora, falar da importância, porque esse tipo de penalidade, quando nós se impõe uma multa de trânsito, é para realmente nós tentarmos evitar o dano à pessoa física, os danos físicos das pessoas e também a questão do dano material. E me parece que o simples fato de não colocar a etiqueta do estacionamento de trânsito ou você pagar para estacionar o trânsito, que claro que contribui muito com a mobilidade, a rotatividade do estacionamento e das vagas, mas não seria uma multa tão grave como a questão quando você coloca em risco a integridade física das pessoas e até do patrimônio, que não é o caso. Então eu entendo que é uma multa, seria uma penalidade ou uma infração tão simples que a multa ela acaba sendo desproporcional ao erro cometido ou à falta cometida pelo condutor dos veículos. Nesse sentido, então, quero dizer que apoiamos a moção e que a mesma, então, seja encaminhada para os deputados de Santa Catarina e os senadores. Mas quero também, com relação ao requerimento 25/2016, de autoria do vereador Massoco, subscrito também por este vereador que fala, com relação à ampliação da rede trifásica. Eu vejo, senhores vereadores, a importância deste requerimento e de que o Estado realmente olhe para o município, para o desenvolvimento, para o progresso, porque, de fato, essa demanda ela não é apenas porque as pessoas querem, é uma demanda necessária hoje, indispensável para o desenvolvimento das atividades do nosso município de Concórdia, bem como a ampliação do setor da indústria, do comércio, especialmente das indústrias, e nós mesmo encaminhamos nesta casa, já foi aprovada a indicação pedindo ampliação da rede trifásica junto às margens da BR-153, porque lá alguns empresários e até agricultores próximos que querem empreender, instalar os seus negócios, e vem uma dificuldade, essa questão exatamente da energia elétrica por não ser trifásica. Então é uma necessidade e muito prudente e interessante agora que não temos mais, digamos assim, não vou dizer que era uma desculpa, mas nós tínhamos realmente uma dificuldade, a Celesc, de ofertar uma energia em quantidade e em qualidade, como ela tem agora com a construção dessa nova subestação. Então é nesse sentido que queremos dizer que pedimos o apoio, juntamente com o vereador Massoco, na aprovação do requerimento, bem como na moção. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento número 25/2016, juntamente com a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento, juntamente com a moção, estão aprovados. Então, só fazendo a referência a essa moção que foi aprovada nesse momento, assinada por todos os vereadores, né, que mencionam a Presidente da República para que seja revogada a Lei nº 13.146/2015, na parte que alterou a infração do artigo 181, inciso 7º da Lei 9.513/97, passando de leve para grave a infração por estacionar veículo em desacordo com o estacionamento regulamentado, conforme defesa dos vereadores. Fica, então, só esse registro, né, dessa moção aprovada por todos os vereadores. Agora sim, requerimento 26 e 27/2016, ambos de autoria dos vereadores Djalma Lazzarotti, Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Rui Mares Corteganha. Em discussão e votação, requerimento 26/2016 e requerimento 27/2016, os vereadores já mencionados. Palavra, vereador Evandro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimentar a todos que nos prestigiam, o vereador aqui de Catanduvas, o vereador Comaceto que está acompanhando, demais lideranças aqui presentes,
também quem nos acompanha via online, né? Então sejam todos bem-vindos a esta sessão ordinária. Mas esse requerimento é sobre a questão do IML, né? Já e do IGP, já são assuntos bem, né? Jaderson também fez no ano passado requerimentos, nós fizemos no outro mandato, e conversava um pouco aqui com o secretário regional também sobre esse assunto. Então são duas questões, uma com relação à construção da nova sede, né, do IGP e IML, né, aqui na nossa cidade, que o projeto, até aqui com reportagens da nossa imprensa, o projeto está concluído já há basicamente 1 ano atrás. O projeto está concluído. Ele está para ser liberado, né, autorizado pelo governador para fazer a construção aqui em nosso município, né, no terreno do DR, enfim. Então, conversando com o próprio secretário, o requerimento vai no sentido de solicitar informações de como está o andamento do projeto, das informações. Mas ele nos solicitou também, se possível, então na próxima sessão, apresentar uma moção para o governador do estado, para que faça então a autorização, a liberação de recursos, a autorização para a execução do projeto. Então até solicitou, se quiser ajudar também, uma moção, ela ajuda, vai ajudar a pressionar, a estar colocando a necessidade do município aqui, para que haja a liberação de recursos, autorização para que o projeto se execute de fato e se faça essa construção então aqui no nosso município desse novo projeto aí, novas instalações do IML, que é uma das questões, que as instalações são precárias. Ainda no outro mandato visitávamos lá, as instalações são realmente precárias, né? Então vamos fazer essa moção também, construir ela e depois apresentaremos na outra semana de sessões. Mas o requerimento vamos manter, porque o requerimento pedindo informações como está o andamento então dessa questão. Há outro requerimento com relação ao efetivo, que esse também independe. Nessa estrutura ou uma outra estrutura, precisa de efetivo. E o efetivo está defasado, peritos, enfim, né, para quando haja os plantões, para atender a comunidade, e é Concórdia, e é a região também, seja no momento onde ocorre alguma questão assim importante com as famílias, daqui a pouco, né, uma morte inesperada, precisa do perito. Uma investigação, precisa do perito. Até a questão aqui, nós estávamos no Dia da Mulher, aqui também, juntamente com a vereadora Marilane e Ruimar, que a própria pessoal do conselho colocava, de quando há também uma agressão, uma mulher que precisa fazer alguma investigação, precisa do perito. Então, se encontra resistência até nesses casos, porque você precisa de efetivo. Então, nesse sentido, também um requerimento que vai dirigido, então, ao governo do Estado para que se aumente o efetivo, então, aqui em nosso município, do IML e IGP, para que o trabalho seja melhorado, né, para que se ajude, então, aqueles que já estão fazendo, se somam novos profissionais, para que o trabalho seja, então, executado com mais tranquilidade e atendendo melhor toda a nossa comunidade. Então, senhor presidente, muito obrigado. Em discussão e votação, requerimento 26/2016 e requerimento 27/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 26, requerimento 27/2016 estão aprovados. Requerimento 28/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Em discussão e votação, requerimento 28/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 28/2016 está aprovado. Requerimento 29/2016, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Em discussão e votação, o requerimento número 29/2016, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, quero também fazer uma saudação aqui ao meu amigo Leocir Parisotto, que nos prestigia nessa sessão, vereador de Catanduvas. É uma satisfação recebê-lo aqui. E sabemos também do seu envolvimento, da sua participação dentro do Poder Legislativo dessa cidade, que já está lá há 7 anos, né? 7 anos. Então, seja bem-vindo, né?
nessa casa aqui legislativa. Saudar também o nosso suplente vereador Valcir Zanella, né, que nos prestigia, e aqui quero fazer justiça, Excelência. Essa proposição não é efetivamente deste que subscreveu. Na verdade, essa proposição ela veio do trabalho do nosso colega Valcir Zanella, que muito embora não esteja aqui na Câmara, mas ele está trabalhando, buscando saber efetivamente quais são as preocupações da nossa sociedade, e essa proposição vem ao encontro exatamente daquilo que reivindica não só os moradores, mas os empresários dessa localização, que é da rodovia Caetano José Tchuqueta, né, SC 283, que aqui solicita, então, juntamente ao senhor João Carlos Eckler, secretário de Estado de Infraestrutura, Fábio Luiz Ferri, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Vanderlei Teodoro Agostini, que é presidente do DEINFRA, e também o Hélio Godi, que é superintendente do DEINFRA Regional do Oeste, para que viabilize, então, uma instalação de um redutor de velocidade tipo lombada eletrônica ou um outro meio que possa amenizar, né, a velocidade que vem sendo utilizada pelos veículos que lá transitam, não só automóveis, mas também caminhões, e isso vem preocupando muito os moradores, enfim, os empresários que lá estão. Então é com esse intuito que essa proposição está sendo encaminhada. Como já havíamos feito também relacionado ao loteamento Colinas, né, que foi feito alguns encaminhamentos por parte do Estado, nós esperamos que essa proposição, que foi idealizada e que foi trabalhada pelo suplente de vereador Valcir Zanella, possa ser aprovada por Vossas Excelências e, consequentemente, que ela possa ser atendida pelos representantes do Estado de Santa Catarina. Então, é com esse intuito que estamos encaminhando e esperamos que ela seja aprovada. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento do 29/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 29/2016 está aprovado. De autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, requerimento 30/2016. Em discussão e votação, requerimento 30/2016, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Com a palavra, a vereadora proponente. Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores, cumprimentar o vereador Leocir, seja bem-vindo em nossa casa, cumprimentar o Comaceto, que está hoje presente, e em seus nomes quero cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. Os internautas, né, também, e a imprensa. Eu faço esse requerimento solicitando que seja enviado ao senhor Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina, e o senhor Cleverson, presidente da Celesc, solicitando para ver da possibilidade de isentar, pelo menos no período de 2 anos, o imposto de ICMS na fatura de energia elétrica dos agricultores. Pedido esse que estou fazendo é da Associação dos Agricultores e Suinocultores do meio oeste catarinense. A situação para a agricultura está difícil. E a situação do Brasil toda, como a gente vê por aí, também é bastante preocupante. E os agricultores gastam muito em energia elétrica. Por exemplo, eu tenho aqui uma fatura de um agricultor que ele paga R$ 3.639,51 na conta da luz. 854 é de ICMS. Tá? Então, nós vendo a agricultura hoje do jeito que está, a situação do Brasil do jeito que está, isso é bastante para o bolso do agricultor. Para o bolso do agricultor e de qualquer um, se nós estivéssemos no lugar dele. E nós sabemos também que o governo está incentivando a agroindústria, as cooperativas e os compradores de milho adquirido de outros estados, reduzindo o ICMS de 12% para 6%. E, por outro lado, também ele está apoiando os vendedores de leitões vivos para fora do estado, também reduzindo o ICMS de 12% para 6%.
enquanto o produtor paga em torno de 25% de ICMS sobre a energia elétrica consumida na propriedade, não obtendo nenhum benefício do Estado. Um exemplo, por exemplo, Concórdia, ele é o maior produtor de leitões, é superior à capacidade que tem de acomodações, né, de chiqueirões e coisa, e daí eles vendem para outros estados de 12% para 6% de ICMS. Então, o agricultor, vejo que ele está sendo prejudicado e peço aos senhores para que aprovem, né, esse ofício e que, quem sabe, lá o governador se sensibilize com os agricultores e, pelo menos no período de 2 anos, faça isso por eles. Obrigada. Continua em discussão e votação o requerimento 30/2016. Palavra, vereador Rui Mares Cortegain. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas aqui da mesa, pessoas que nos acompanham através do sistema online. Vejo hoje aqui, cumprimento a imprensa também, o nosso vereador do município vizinho, que bom estar aqui, né? Também acompanhando, com certeza, exercendo um excelente trabalho também naquele município, né? Defendendo a comunidade e os interesses da mesma. Nosso vereador licenciado aqui, o Comaceto, que está aqui também presente, o nosso suplente de vereador Zanella, outras lideranças aqui, o seu Pedro, o seu Nelson, que depois também vamos estar conversando um pouco sobre outros projetos aí, pessoas também que nos acompanham, servidores dessa casa. Apenas, vereadora Marilane, também fortalecer e apoiar, né, esse requerimento e dizer da importância, sim, né, lá que nós conseguimos essa isenção do ICMS na energia elétrica, a gente sabe de toda a dificuldade que os agricultores têm, e de uma forma geral, sim, são propriedades como essa que você cita, imagino propriedades que têm uma estrutura grande, seja de aviário ou de chiqueirões, onde que tem um gasto considerável com energia elétrica. Sabemos também que há uma diferença, sim, hoje do valor da energia elétrica, sendo urbana e rural, mas mesmo assim, né, é uma reivindicação válida e com certeza, né, com o nosso apoio aqui, não é fácil, porque nós estamos mexendo aí, né, em valores consideráveis, se nós tratarmos aí o estado de Santa Catarina, mas o nosso papel sempre é reivindicar, pedir, né, solicitar, então, com certeza terá também o apoio e parabenizá-la aí por essa iniciativa também. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 30/2016. Palavra, vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui já nominadas, quero aqui, eu havia me esquecido de citar aqui o nosso vereador Comaceto, desculpa, né, Comaceto, Vossa Excelência está aqui nos prestigiando nessa sessão. Mas, Excelência, eu estava observando a proposição da vereadora e me recordei, essa proposição eu fiz, eu acho que foi no meu 2º mandato. Eu fiz uma proposição semelhante a essa e olha que foi uma luta e infelizmente até hoje a gente não conseguiu fazer com que essa isenção do ICMS viesse em benefício aos nossos agricultores com relação à energia elétrica. E eu torço para que efetivamente isso possa sensibilizar, né, mais esse encaminhamento por Vossa Excelência, que tenho certeza que teria, né, até pessoas ligadas ao governo que poderiam ver de outra forma e atender a esse pleito, até porque a gente sabe o que isso representa e o que isso poderia auxiliar o nosso agricultor. Então eu quero me manifestar positivamente e parabenizá-la por essa iniciativa. Muito obrigado. Continua em discussão e votação requerimento 30/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 30/2016 está aprovado. De autoria do vereador Artemio Ortigar, indicações 129, 130, 131 e 132/2016. Em discussão e votação, indicação 129, indicação 130, indicação 131, indicação 132/2016, todas de autoria do vereador Artemio Ortigar. Palavra ao vereador proponente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já devidamente saudadas, aproveito para cumprimentar aqui nosso secretário da Saúde, Alessandro Verniz. Muito obrigado pela sua presença. Mas, senhores vereadores e senhor presidente, encaminho essas indicações, as quais peço antecipadamente já o apoio de todos pela sua aprovação. Solicitamos para que o Executivo Municipal providencie a instalação de um abrigo de passageiros no loteamento Aliança, as proximidades do bairro da Gruta, até porque esse loteamento e essa região tem se desenvolvido bastante com muitas habitações e, nesse sentido, se justifica, então, que tenhamos lá um abrigo para dar suporte aos usuários do transporte coletivo. Bem como também estamos sugerindo aqui a reabertura e a macadamização de uma estrada, estrada geral que liga a comunidade da linha Guarani, também com a comunidade de linha Santa Catarina e retornando para o bairro Santa Rita. Só para que todos os vereadores tomem conhecimento, nesta estrada estão instaladas nada mais nada menos do que 4 empresas ali nesta rodovia, a qual então se justifica até pela demanda do transporte rodoviário de cargas com veículos de grande porte, os quais estão tendo muita dificuldade de transitar por esta estrada, a qual então merece ser ampliada e ter as suas melhorias. Também encaminhamos 2 indicações aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Nós temos a rua, que é de conhecimento de todos, a rua Fioravante Massolini, esta rua que liga a rua Anita Garibaldi, ali na rótula de acesso à FAC, ligando ao contorno viário norte, na rótula que dá acesso ao aeroporto municipal e à comunidade de linha São Paulo. Neste trecho da rua, esta rua ela tem um declive acentuado, é uma rua que já tem proporcionado aos condutores de veículos alta velocidade, até pelas dimensões da rua, uma rua bastante larga, porém colocando em risco aí aos usuários, inclusive com acidentes já ocorridos nesta rua. Então há uma solicitação dos moradores para que sejam instaladas ali 2 redutores de velocidades. Um nas proximidades daquela estrada de chão que dá acesso ao bairro Arvoredo, e uma outra que estamos sugerindo então nas proximidades, até para que dê segurança, por isso eu indico nas proximidades do acesso a essa estrada, porque é onde nós temos a entrada e a saída de veículos para a estrada de chão com a rua pavimentada, então carece ali que tenhamos muito cuidado, então é necessário que os veículos tenham a redução da velocidade. E propomos esses redutores de velocidade, sempre contemplando também não só os condutores de veículos, bem como os pedestres. Então a nossa sugestão é que sejam nos moldes de travessia elevada de pedestre. Eu tenho percebido, minha opinião, de que onde nós temos esse tipo de instrumento, ele é eficaz com relação à redução da velocidade e traz também por si a segurança dos que fazem a travessia, que são os pedestres. Por isso, então, a indicação de que eles sejam instalados nas proximidades de uma rua de acesso, como é o caso da indicação número 129, a qual sugerimos que essa travessia elevada de pedestres seja, então, instalada nas proximidades do entroncamento da rua Gerson Frias com a rua Fioravante Massolini. Isso dará mais segurança para os usuários de veículos que fazem a tomada da rua Gelson Frias com a Fioravante Massolini, bem como também as pessoas que vêm e se dirigem, ora, tanto no sentido do centro como do próprio bairro, que possam fazer ali a travessia desta rua com a devida segurança. Era nesse sentido, então, senhor presidente, senhores vereadores, que pedimos o apoio de todos. Muito obrigado. Continua em discussão e votação as indicações já mencionadas. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações já estão aprovadas. De autoria do vereador Marcos Antônio Magro, pedido de informação 15 e as indicações de número 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139/2016.
Em discussão e votação, pedido de informação 15/2016, indicação 120/2016, indicação 121, indicação 122, indicação 123, indicação 124, 125, 126, 127, 128, 133, indicação 134, 135, 136, indicação 137, indicação 138 e indicação 139, todas de autoria do vereador Marcos Antônio Magro. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saúde especial também hoje aqui o meu amigo Leocir Parisotto, filho desta terra, que exerce a função de vereador em Catanduvas, onde que eu trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite e se fazer presente aqui. Saúdo também o vereador ao qual substituo, Comaceto. Muito obrigado pela presença. E os demais presentes já citados, vereador, suplente vereador Valci Zanella, assessores desta casa, imprensa, secretário Alessandro Vernizzi, sinta-se à vontade, e internautas que nos acompanham. Espero fazer um breve relato das várias indicações que nós temos, explicando-as que o tempo é curto, por isso do acúmulo de sugestões. Espero que os senhores experientemente nos entendam. Estou indicando aqui a agilização para a construção do posto de saúde no distrito de Planalto. O processo está em andamento, já foi aprovado pelo orçamento participativo, está em fase de implantação, mas está parado há um bom tempo. E quando falamos em saúde, a saúde não espera a burocracia acontecer. Então, peço primeiramente aqui ao representante, ao Evandro Pegoraro, líder da casa, líder do governo, desculpem, que peça que se agilize a construção daquele posto de saúde, que é uma obra muito importante para aquela comunidade e comunidades vizinhas. Próxima indicação é referente ao esporte. Sugerimos aqui que sejam realizadas Olimpíadas no interior, aos moldes da Olimpíada Interbairros. Entendemos que a atividade física é importante, o esporte ele impulsiona a atividade física e as comunidades do interior merecem isso. Além do futebol feminino também, e um campeonato municipal de futebol de base, entre outras modalidades, incentivando assim toda a garotada, a criançada e a juventude. Também que sejam avaliados os critérios de contratação dos ACTs, principalmente os profissionais de educação física, para que atuem nessas escolas esportivas. A gente sabe que tem um problema aí que aconteceu e está meio parado esse processo. Por isso que no ano de 2015, segundo informações do superintendente, 2.740 crianças foram atendidas. Para uma comunidade concordiense que atuava com mais de 5.000 crianças, né, vereador Alain? Hoje nós estamos impedidos de fazer esse trabalho devido principalmente a essa contratação de ACTs. Eu peço que seja reavaliado esse processo, porque a comunidade não pode pagar por isso e perder. As crianças estão perdendo muito com isso. Posso continuar, senhor presidente? O senhor dispõe de todo o tempo necessário, dada a quantidade de indicação, vereador. Obrigado. Também, esses profissionais de educação física contemplariam as escolas esportivas que já existiam e deixaram de existir, principalmente por esse fator, não ter profissional que comande o processo. Então, que sejam instaladas essas escolas esportivas nas principais comunidades, nos distritos e bairros, beneficiando assim todas as crianças. Na sequência, sugerimos a instalação de uma estratégia, de um posto de estratégia de saúde da família. O secretário que se encontra presente, que bom que está aqui nos ouvindo, para que atenda os bairros Cinquentenário, Imigrantes e o Portinari, uma vez que essa região não possui posto de saúde e entendemos que é uma necessidade daquela região, que eles hoje, atualmente, estão sendo atendidos via policlínica,
Policlínica não é posto de saúde, policlínica atende a comunidade como um todo. Então entendemos que se faz necessária a instalação num PSF naquela região. Próxima indicação é urbanização das principais vilas rurais e dos loteamentos. Ontem foi citado aqui, o Evandro citou muito bem, são 890 famílias que estão esperando esse processo acontecer. Segundo informações que obtive via fórum, o processo está em fase de andamento para que seja legalizado esses loteamentos, mas quem vai fazer o julgamento é a comarca de São Domingos. Então os senhores estão cientes agora de como é que está o andamento. Além desses processos que estão em andamento aqui, desses loteamentos, existem algumas comunidades rurais de maior porte, por exemplo, Barra Bonita, Tiradentes, quilômetro 111, que já tendenciam a ser urbanas. E se nós urbanizarmos, se for feito o processo de urbanização, acho que todos deveriam ganhar, em todos os sentidos. Então eu peço que seja agilizado esse processo, uma vez que anos atrás, no orçamento participativo em fase regional, foi acertado, ao menos na comunidade de Barra Bonita, que no ano seguinte já estaria sendo feita a agilização do processo de urbanização e até agora, que eu saiba, não foi feito nada. Então peço também ao Evandro Pegoraro que veja como é que está e que agilize todo esse processo, enfim. Na sequência, pavimentação asfáltica com acesso à comunidade de São José, já aprovada também pelo orçamento participativo. Além de uma tubulação de acesso à Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural São José, e também a ampliação da vazão da tubulação do Rio dos Queimados. Se não me engano, a tubulação ela encontra-se com 1 metro de diâmetro, e toda vez que dá uma chuva um pouco de maior densidade pluviométrica, ocorre um grande alagamento, invadindo o campo e demais instalações aí. Então é uma necessidade, nós já contactamos com o secretário do Urbanismo, Maran, ele já se dispôs a ir lá observar o local e a fazer essa troca, mas é bom que os senhores também estejam cientes do ocorrido. Sugestão também que seja feita pavimentação asfáltica da BR-153 até linha Caravaggio, na divisa com o município de Presidente Castelo Branco, e da BR-153 até Barra do Tigre, na divisa com o município de Pira. Todos são sabedores que o vereador Comaceto conseguiu, para este ano de 2016, uma emenda no orçamento, então já está contemplado para 2016, e até o momento eu não vi equipe nenhuma fazendo medição nenhuma, fazendo levantamento algum. Essas duas rodovias são de muita trafegabilidade. Por mais que a prefeitura, a administração, tenha se esforçado para mantê-las em bom estado, são inúmeros os veículos pesados, carretas, enfim, bitrens que transitam naquele local, nesses locais, e não é muito difícil para mantê-las em bom estado de conservação. Tem gerado muita situação deprimente, digamos assim, dos moradores daquela região, porque as reivindicações são muitas para que seja feito o asfalto. É uma ansiedade muito grande, então espero que sejamos contemplados no futuro. Também sugiro aqui o asfalto do Trevo de Cachimbo até o centro comunitário, contemplando aquela vila, que está meia urbanizada. Existe um processo de urbanização muito antigo, há cerca de mais de 30 anos, onde algumas casas pagam IPTU, outras casas nem são nominadas. Não sei por que isso acontece. Nesses loteamentos que eu citei anteriormente, existem casas com numeração, existem casas que pagam IPTU, nem nome de rua tem. Eu não sei se são urbanas, se são rurais, ou se estão no meio termo, não sei se existe meio termo, mas então eu peço que seja visto essa situação também. Mas o asfaltamento do Trevo de Cachimbo até o centro comunitário contemplaria aquela vila, não só de embelezamento, mas também na trafegabilidade.
faço um pedido aqui que seja feito um subsídio financeiro por parte da administração para a Orquestra Sinfônica de Concórdia. Dias atrás, participei da inauguração do Centro Cultural, muito bonito, por sinal. Eu acho que a Concórdia merecia há muito tempo uma construção deste nível, a nível cultural. Mas não se admite que uma orquestra sinfônica, que atende inúmeras crianças, que representa toda uma grande região, passa por dificuldades financeiras na contratação, principalmente na contratação dos profissionais que mantêm essa orquestra em funcionamento. Então eu peço que seja visto com cuidado, que analisem com carinho todos os vereadores e que aprove este pedido. Na sequência, ampliação da tubulação na entrada do campo da comunidade Barra do Tigre. Isso aqui já foi debatido, amplamente debatido, tenho acompanhado alguma situação há anos atrás, ano passado, ano retrasado, não recordo. Aquela tubulação não tem como rebaixar ela, faz-se necessário uma ampliação do local, porque toda vez que chove ocorre alagamento. Na estrada principal que liga Barra do Tigre a município vizinho de Peritiba, então tem que fazer uma tubulação maior nesse sentido, ou uma ponte, alguma coisa nesse sentido. Sugiro também que seja criado um projeto de lei onde o município execute a título subsidiário incentivo econômico de serviços de máquinas nas propriedades rurais e empreendimentos localizados nas áreas rurais do município de Concórdia. Eu tenho um exemplo, pois vou deixar para o senhor presidente, assim como o projeto da Orquestra Sinfônica, vou deixar também o exemplo de como fez o município de Joaçaba, onde lá foi aprovada uma lei municipal que contempla com 32 horas, ampliando das 2 horas existentes que nós temos para 32 horas esse atendimento. Obviamente o agricultor não vai ficar todo ano pedindo esse atendimento, que seja feito da estrada geral até a sua propriedade, essa melhoria do acesso, que contemple uma carga dos de cascalho na saída da sua propriedade, no entorno do chiqueiro, no entorno do aviário, enfim, no entorno da estrebaria. Não, eu penso que fazendo um trabalho uma vez, bem feito, para muitos anos não precisa mais voltar naquela propriedade. Então, a exemplo do município de Joaçaba e outros municípios vizinhos que nós temos conhecimento, já existe essa lei, foi sancionada pelo prefeito daqueles locais. Então, eu peço que vocês analisem com carinho, vejo que temos todas as condições de assim fazê-lo. Uma vez que hoje a prefeitura, a administração, encontra sempre impossibilidade de fazer tal atividade. Sugiro aqui também, na sequência, a construção de passagem de pedestres na Avenida Tancredo Neves, bairro São Cristóvão. Aqui teve um erro de digitação, peço escusas, que vai da igreja até a IACC, onde todos conhecem. Seguidamente nós passamos nesse local, as pessoas estão transitando, os alunos estão transitando, professores transitam nesse local e em determinados trechos não possui passagem para os pedestres. Ou seja, os pedestres têm que transitar na rua. Rua é lugar de veículos. Então não comporta isso aí. Então eu sugiro que seja feito esse projeto. Na sequência, ampliação e melhoria do posto de saúde da comunidade Barra do Tigre. Além do atendimento médico, em mais dias por semana. Hoje o médico atende 40 pacientes. Secretário, sugerimos aqui que aquele espaço ele está pequeno, então tem espaço para ampliar aquele posto de saúde, fazer um projeto nesse sentido, acho que é de suma importância. Em dias de chuva, principalmente, é complicado, as pessoas não têm espaço para ficar aí no posto de saúde, tem que se abrigar em outros locais fora daí. A região atendida é muito grande, o senhor conhece muito bem a situação, então deixo essa sugestão para ser analisada. E, posteriormente, que seja feita a obra. Sugerimos também a instalação de torre de celular naquela comunidade de Barra do Tigre, que atenderia toda aquela grande região. E por último, que seja feita a doação de um trator agrícola com distribuidor de adubo líquido para a Associação de Agricultores de Barra do Tigre, que encontra-se em péssimo estado de conservação e é inadmissível. Aquilo que o Ruimar também comentou esses dias, vereador,
existem inúmeros distribuidores parados, talvez seria uma opção, mas que se não for desta feita, que a administração consiga realizar esse atendimento. Senhor presidente, creio que seria isso por hora. Obrigado. Continua em discussão e votação os pedidos de informação juntamente com as indicações já mencionadas. Palavra ao vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também saudar o nosso vereador licenciado, o vereador Comaceto, que aqui se encontra, bem como o vereador Parisotto, do município de Catanduvas, secretário de Saúde, Alessandro Verniz, em seus nomes, permita-me saudar a todos que aqui estão acompanhando a sessão e também aqueles que acompanham de forma online. Mas quero lhe parabenizar, vereador Magro, pelas suas atuações, pelo seu trabalho, até porque a gente sabe que hoje é seu último dia em plenário, e a gente sabe como é importante esse trabalho propositivo. Estava observando atentamente algumas indicações, algumas proposições de Vossa Excelência, algumas até posso contribuir, por isso que tomei a liberdade de estar utilizando a tribuna, né? Parabenizo pela questão das Olimpíadas do Interior, acho que é uma ação importante, assim como a ampliação das escolinhas do interior, que também fizemos uma indicação esse ano e o ano passado, que sabemos que é importante que o esporte chegue, né, a todas as comunidades do interior, e quando Vossa Excelência coloca da questão dos professores de ACT, também lhe compartilho que havia, há anos atrás, os professores ACTs que faziam esse trabalho muito bem, né, no interior, e o que sabemos é que depois de um certo tempo houve um encaminhamento, uma sugestão do Tribunal de Contas, isso não só foi para a Concórdia, mas foi para todos os municípios, que houvesse uma diminuição considerável de contratações de ACTs, e que os ACTs fossem única e exclusivamente para as escolas, para atuar em sala de aula. E essa decisão certamente acaba prejudicando não só o esporte, mas a cultura, a ação social, porque a gente sabe que também na área social havia professores ACTs que faziam um trabalho com terceira idade. Então eu entendo que se pudesse de alguma forma voltar, né, certamente vem de encontro, porque nós perdemos muitas oportunidades de ter escolinha no interior, né, exatamente por isso, né, porque hoje, para você trabalhar com as escolinhas, ou você tem que ter um servidor concursado exclusivamente na fundação, ou um servidor que seja efetivo cedido. Mas é difícil um servidor, um professor que seja concursado e que aceita acabar indo para o interior fazer esse trabalho, porque é muito mais prático estar aqui no município atendendo. Então, são dificuldades, é um assunto que conversamos esses dias com o vereador Evandro, com o vereador Massouco e com o vereador Biondo, que deveríamos achar um dispositivo de fato para que pudéssemos ampliar esse tratamento e esse atendimento exclusivo, né? Por isso que essa indicação é pertinente. Também aproveito para falar da questão dos PSFs, né? Eu acho que é importante aqui o secretário Alessandro, que conhece bem essa realidade, e vai ser importante que no grande expediente ele vai estar também abordando assuntos referentes a isso. Claro que a demanda é muito importante, embora a gente sabe que para você montar um PSF em todos os bairros, demanda do número de população, né, e que acaba dificultando. Se pegarmos, por exemplo, o Portinari, essa região toda, acredito que será comportada com o trabalho da UPA, que logo, logo estará em funcionamento. Mas são, com certeza, ações que são importantes. E, por fim, estava observando o seu pedido de informação, que também havíamos conversado na segunda-feira, né, sobre a questão se existe ou não um Conselho Municipal de Esportes, e como lhe afirmei na segunda-feira, não temos um conselho. Inclusive fizemos já 3 indicações nesse sentido, 2 nesse mandato e uma no mandato ainda passado. Inclusive foi um tema bastante abordado no Fórum Parlamentar do Esporte, que é uma entidade estadualizada e que é presidida pelo deputado Sareta, né, e que entendemos que é extremamente importante o Conselho Municipal em todos os municípios. Muitos já estão colocando em prática, outros estão em processo de formação, porque dentro desse conselho você vai ter a representação dentro do executivo e fora do executivo, que é a sociedade civil organizada. E esse debate, que através de políticas públicas, é extremamente importante. Então, ainda não temos, mas eu acredito que é uma ação importante, e por isso que fizemos já 3 indicações nesse sentido, né, que
esse conselho vem para fortalecer o esporte, seja de base, seja rendimento, seja paradesportivo, né? Então é extremamente importante. Então faço só essa resposta, mas certamente virá de forma formal do Executivo Municipal. Mas deixo aqui realmente os cumprimentos, lhe parabenizando pelo seu trabalho nesses 30 dias, muitas ações, muitas proposições que certamente é importante e vem de anseio à comunidade. Obrigado. Continua em discussão o pedido de informação 15/2016, juntamente com as outras indicações já mencionadas. Ninguém mais querendo. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui as pessoas já citadas, mas também gostaria de cumprimentar e dizer que tenho a honra de receber no nosso plenário a ilustre presença do empresário, meu irmão Edvar Massoco, que está aqui nos prestigiando nessa sessão. Sei que está de viagem, trabalhando, mas parou aqui para nos prestigiar, minha esposa, as demais pessoas já citadas. Mas venho aqui também dizer que estou favorável na aprovação de todas as indicações do vereador Marcos e parabenizar pelos 30 dias que tem passado pela essa Câmara de Vereadores. Tem demonstrado que pelo pouco tempo tem buscado uma atuação forte, com certeza, não somente pela quantia de indicações, mas também pela qualidade e a necessidade das proposições que tem apresentado nessa casa. Então, em nome da bancada do PMDB, com a autorização da Marilane, mesmo sendo a nossa última sessão dentro dessa sigla, mas dizer de que, então, em nome da Marilane, vereador Artêmio, vereador Biondo, estamos aqui lhe parabenizando e dizer que vão votar a favor de todas as proposições. Senhor presidente, demais pessoas, vereadores, vereadora, muito obrigado. Continua em discussão e votação o pedido de informação 15/2016, juntamente com as indicações já citadas. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 15/2016, juntamente com as demais indicações, estão aprovadas. Não havendo mais tempo hábil para o pequeno expediente, resta-me evocar o parágrafo único do artigo 132 do Regimento Interno dessa Casa, para que possamos estender o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rui Mares Corteganha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, prometo ser bem sucinto, mas de uma forma muito especial, cumprimentar o Alexandre Vernizzi, que aqui está, né, nosso secretário, que depois também vai estar expondo sobre os trabalhos da secretaria, pessoas que nos acompanham do sistema online e outras pessoas já nominadas. Mas, e de uma forma muito especial, então, agora cumprimentar sim o seu Nelson e o seu Esperandio, que aqui estão presentes, e trazer uma boa notícia também, nós que acompanhamos diretamente aqui a discussão do plano diretor de urbanização do entorno do lago do município de Concórdia, que já foi licitado esse processo. Nesta semana vai ser assinado o contrato com a empresa vencedora, que é a DRZ Geotecnologia e Consultoria. O valor vai ser R$ 248 mil, e com certeza nos próximos dias, com a assinatura da ordem de serviço, nós teremos o tão sonhado, né, seu Nelson, discussão do nosso plano diretor em torno do lago, uma discussão tão esperada durante anos, e quem sabe agora, com certeza, ela vai ser ampliada, discutida e concretizada. E também, né, rapidamente, agradecer de uma forma muito carinhosa, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, o trabalho que o Magro desempenhou nesses 30 dias, e dizer que é sim, nós, enquanto representantes, temos esse papel de estar trazendo o anseio, né, da nossa comunidade, e aí você está de parabéns, sim, com certeza, nesses 30 dias mostrou que representa bem a sua comunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Alain Goliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, pessoas já aqui nominadas, também de forma bastante breve, parabenizar o vereador Rui Mar pela fala, quando fala do plano do lago, que a gente sabe
que era um anseio de muitas pessoas, e parabenizar pelo teu trabalho e envolvimento nessa questão também. A gente sabe como foi importante e decisivo para que pudéssemos então essa realidade aí que já está se concretizando. Da mesma forma, quero fazer um registro que na última semana aconteceu o Aberto do Brasil de Xadrez, uma das maiores competições enxadrísticas do Brasil, e Concórdia brilhou nessa competição. Pela primeira vez na história, tem um enxadrista classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Adulto de Xadrez, que foi o nosso jovem Eduardo Yamamoto, que conquistou a vice-colocação geral desta competição. Competição essa que contava com participação de grandes mestres e mestres internacionais, alguns dos melhores jogadores do Brasil e da América do Sul. Então o Eduardo conquistou essa vice-colocação geral de forma invicta. Com isso, lhe dá o direito de representar a Santa Catarina na semifinal do Campeonato Brasileiro, que inclusive dá vaga para a equipe olímpica do Brasil, que estará disputando as Olimpíadas que acontecem esse ano. E da mesma forma, participações importantes da Caroline Zago, que venceu a categoria 16 anos, a Eduarda Weber, que foi vice-campeã na categoria 18 anos, e a Júlia Rod, que foi terceira colocada também na categoria 18 anos. Trabalho de base importantes, todos enxadristas revelados aqui, e tem aí conquistas importantes no cenário nacional. E fazer um registro que amanhã terá uma reunião importante em Concórdia, no gabinete do prefeito Girardi, inclusive com a presença do líder do governo, o vereador Evandro e outras pessoas, né, que é a vinda do Oswaldo Junclaus, diretor-presidente da FESPORT, juntamente com o diretor técnico Darcio de Saules, onde vão estar, então, fazendo convite oficial ao prefeito Girardi para que Concórdia cedie a 16ª Olimpíada Catarinense, ao LESC, né, essa que é uma das maiores competições esportivas. Inclusive, levamos esse debate aqui na casa o ano passado e apresentamos proposição esse ano, sugerindo que Concórdia voltasse a sediar grandes eventos, como já tem sediado Jogos Abertos, Joguinhos Abertos. A gente sabe que a vinda de um grande evento como esse, que terá aproximadamente 5.000 atletas e técnicos, né, não só vai difundir o esporte, mas também vai fomentar a economia de Concórdia, porque todos vão estar aqui investindo no nosso comércio, né? E sem contar que o município vai ter a oportunidade de prestigiando nossos atletas num grande evento. Então, fica aqui esse registro e essa nossa alegria de termos aí, quem sabe, a possibilidade, vamos ver na reunião amanhã, de Concórdia sediar pela primeira vez na história o LESC. Concórdia já sediou os Jogos Abertos, o último ano em 97, os Joguinhos Abertos no último ano em 1989, e quem sabe ao LESC agora. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, então passo a palavra ao nosso amigo Marcos Magro como último orador. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoras desta casa, o Beto, a Neuri, Marcos, a Zenita, a Helenice, a Delair e a Edila. Imprensa falada, escrita e demais autoridades já citadas e nomeadas. Encerro por hora a minha passagem nesta Casa Legislativa, sabedor dos compromissos que assumi, certo que, na medida do possível, tentei fazer com que a voz do povo me fosse ouvida. Neste curto espaço de tempo, procurei me inteirar ao máximo das diversas situações da nossa comunidade concordiense, uma vez que o trabalho do dia a dia não nos propicia tal disponibilidade de tempo nos dias comuns da semana, ficando somente reservados aos finais de semana para visitas, reuniões, etc. Procurei deixar muitos assuntos interessantes e de suma importância para que os senhores vereadores pudessem analisar e, posteriormente, que o Poder Executivo possa realizá-los. Todos, como citei, de grande importância para a nossa comunidade. Sempre procurando, conforme afirmei na minha primeira oratória, contribuir de maneira responsável numa visão de progresso e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, estar orgulhoso por ter bem representado um partido que já demonstrou grandes realizações nesse município em todas as áreas, principalmente se tratando de desenvolvimento comunitário. Encerro minha participação, ao menos por enquanto, dentro de um período turbulento da política brasileira, onde acusações e investigações sobre corrupções envolvendo políticos, e diga-se de passagem, da maioria dos partidos, que se dizem ser nossos representantes por lá, além de grandes empreiteiras, empresários, transbordam diariamente as colunas dos noticiários, deixando todo o povo brasileiro perplexo e ao mesmo tempo raivoso por estar trabalhando diariamente
pagando uma alta carga de impostos para saber que a estrutura toda está abalada, comprometendo o atendimento em muitas áreas. Agrego meu sentimento às pessoas desta terra, dizendo que nunca as malvadezas serão superadas pela honestidade. O Brasil clama por isso. Domingo à tarde tem o Vem Pra Rua, aqui na praça. Quem puder se fazer presente, fica o convite novamente. E nós, enquanto cidadãos democráticos e politizados, devemos sim ficarmos atentos a todas essas situações, para termos a sensatez quando do nosso direito em votar. Afinal, a democracia deve ser sempre a maior justiça numa sociedade civilizada. Ao menos por aqui, repito que devemos eleger as pessoas que consideramos aptas para serem os representantes do povo nos diversos poderes. Mas, acima de tudo, rejeitarmos os discursos demagógicos e fáceis, propondo constantes renovações e prestigiando quem já demonstrou ser digno e merecedor de tais cargos eletivos. Finalizando, espero que os nobres edis, que compõem o legislativo desta casa, tenham sucesso, dizendo-lhes que continuem tendo esse respeito e dedicação que lhes é peculiar, principalmente por se tratar de um ano de eleições. Peço que se mantenha a hombridade e que, maior do que as diferenças ideológicas, precisamos respeitar a ansiedade do povo, que pede por grandes realizações em todos os sentidos. Deixo o convite também para domingo de manhã, quem quiser se fazer presente, na Romaria dos Motociclistas, que, por sinal, depois que iniciou-se essa romaria, tem diminuído os casos de acidentes com moto no trânsito de Concórdia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assembleia aqui presente, internautas que nos acompanham, muito obrigado. Havendo tempo hábil, já que o parágrafo único do artigo 132 foi evocado, do regimento interno, passo a palavra ao vereador Leocir Domingos Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar aqui em especial o vereador Leocir, bem-vindo a esta casa, sinta-se à vontade aí na nossa cidade de Concórdia. Quero cumprimentar o vereador Comacê também, que nos prestigia nessa sessão, e cumprimentar o vereador Magro, que uma rápida passagem por esta casa, só para sentir o gostinho aí, e buscar novos rumos, Espero, ainda bem que o prazo teu foi curto, aí senão nós estava tudo roubado, viu? Se você continuar aqui nesta casa com todas essas indicações, aí nós podemos pegar a sacola e ir para casa, Brincadeira, vereador? Mas o que me traz a tribuna aqui é para reforçar o convite, Então, amanhã nós teremos o encontro dos vereadores e servidores da Câmara, prefeitos, secretários e pessoas interessadas aí em participar de um curso, curso de curta duração, geralmente um dia, promovido pela FECAM, juntamente com a MAUC e também a VALC, qual presido aí a associação. Então, em nome da VALC, queremos convidar a todos, que se façam presente, inclusive somos parceiros e patrocinadores do evento, e também a Câmara de Vereadores aqui de Concórdia, essa casa também é parceira, e será no auditório da FABET, lá em frente ao Instituto Federal. Então teremos lá a partir das 8h30, o início do evento, e terá almoço então também no local aí, que fica na sede da CERC, que é logo à frente aí os funcionários da Copérdia lá. Então será servido o almoço lá também, que é local próximo. E é que nós possamos aproveitar, porque esse evento então será voltado aí justamente ao que pode e o que não pode, agora que teremos eleições pela frente nesse ano, e quem vai concorrer, a desincompatibilização, cargos, tempo de saída, tempo, possa permanecer, e o que pode e o que não pode, Então a gente foi buscar isso, trazer para a Concórdia, juntamente aí com as entidades parceiras, para que fazemos aí, a associação está fazendo a sua parte de poder
trazer os seus associados, né, e a todos os interessados aí que possam participar. Muito obrigado. Parabéns, Magro, pela sua atuação. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos então para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei substitutivo 113/2015, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que dá nova redação à Lei nº 4.136, de 17 de dezembro de 2009, com redação dada pela Lei nº 4.284, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a regulamentação da atividade dos profissionais em transporte de passageiros e mercadorias, com o uso de motocicleta no município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei substitutivo. A segunda, desculpa, secretário. Em segunda votação e discussão, projeto de lei substitutivo número 113/2015, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei substitutivo número 113/2015 está aprovado em segunda votação. Segunda discussão e votação, projeto de lei 13/2016, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 13/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 13/2016 está aprovado em segunda votação. Única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 1/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, institui a homenagem Mulher Cidadã Concordiense e dá outras providências. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 1/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani. Com a palavra, a vereadora proponente. Cumprimento a todos novamente e fiz esse projeto de decreto do Legislativo para homenagear a mulher cidadã concordiense, porque ele destina a agraciar mulheres que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e se destacando no âmbito nacional. Nós, no município de Concórdia, nos bairros, a gente tem um monte de mulheres que desempenham umas atividades muito interessantes, tanto com criança, tanto com jovens, tanto com mulheres. Então, é interessante que chega, pelo menos em março, e a gente possa estar aqui homenageando algumas delas. Então, a homenagem será conferida a 3 mulheres escolhidas pelo Executivo, o municipal pelo Executivo, e os vereadores podem estar escolhendo, tendo que registrar até dezembro, né, para serem homenageadas na semana no Dia da Mulher, que seria essa semana. Então, no final do ano, agora em dezembro, nós vamos ter a oportunidade de estar homenageando ou deixar os nomes de 3 mulheres para serem homenageadas no próximo mandato, né? E quem estiver aqui vai ter a felicidade de estar fazendo o projeto. Eu peço aos senhores vereadores que aprovem, né, o projeto, para que também a gente possa valorizar um pouco essas mulheres. Obrigada. Em única votação está sendo discutido e votado o projeto de decreto legislativo 1/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 1/2015 está aprovado. Em votação única. Como previamente foi acordado e naturalmente atendendo à solicitação da bancada do PT, convidamos então para fazer parte da mesa o senhor Alessandro Verniz, que é secretário da Saúde aqui do município de Concórdia. Aqui? Ah, bom. Sente-se aqui, por gentileza, secretário.
Então, nesse momento, convido o vereador Evandro Pegoraro para que faça uso da palavra da tribuna nesse momento. Senhor presidente, demais vereadores, já pessoas cumprimentadas, cumprimentar aqui de forma especial o secretário de Saúde, Alessandro Vernizzi, que sempre solicitado, tem nos atendido, enfim, atendido todos os vereadores, todos os munícipes, e parabenizá-lo também pelo excelente trabalho que vem realizando frente à pasta da saúde, sendo referência hoje à saúde de Concórdia em Santa Catarina, né, porque compõe a nossa qualidade de vida, saúde, educação, geração de emprego e renda, e sabemos a sua competência do Executivo Municipal de fazer as ações que melhorem a vida das pessoas através das ações da saúde. Então, também, em nome aqui da bancada, em nome do nosso líder de bancada, a primeira Sorteganha, fizemos o requerimento também para então explanar um pouco sobre os trabalhos realizados, as obras em andamento, e alguns questionamentos feitos também pelos vereadores aqui dessa Casa Legislativa. Tivemos o compromisso, então afirmamos o compromisso de estar vindo a essa casa para fazer alguns esclarecimentos, especialmente na questão do centro de especialidades também, como é que está o projeto, né? Foi algo aqui de questionamento dos vereadores. Então, e dentre essas, outras ações que hoje vêm sendo realizadas em favor dos nossos concordienses. Então, a gente gostaria então, de agradecer a todos os vereadores pela aprovação do requerimento e deixamos a palavra, então, com a presidência para que o Alessandro possa fazer seu trabalho aqui e tirar as dúvidas dos vereadores. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador. Então, convido para fazer uso da palavra por até 15 minutos o senhor Alessandro Vernizzi, que é secretário municipal de saúde. Espero que dentro desse tempo seja plausível as informações pertinentes, secretário. Ou, salvo, poderemos ampliar. Uma boa noite a todos, boa noite ao presidente desta Câmara de Vereadores. Gostaria também de saudar e agradecer pelas palavras do Evandro, bem como todos os demais vereadores que compõem aqui esta Câmara de Vereadores, no qual sempre se demonstra muito interessado e também parceira em relação aos assuntos que se trata a saúde da nossa população de Concórdia. Só vou ajeitar. Prometo ser breve. Pacheco, pode marcar 15 minutos. Com relação, então, aos dados que eu vim acompanhando também, solicitações que foram pedindo no decorrer do último mês, eu vou tentar contemplar todas as informações no qual os senhores solicitaram ou levantaram algum questionamento aqui durante as sessões. Primeiro, vamos nos ater à UPA, então. Eu fiz um levantamento, vai mudar um pouquinho do que eu faço a prestação de conta, que em breve eu devo estar aqui, que é em abril, maio, que é o nosso prazo para estar apresentando todo aquele processo que é um pouco demorado e moroso, devido aos grandes projetos que tem. Aqui vai ser só em relação às obras, por isso que vai ser curto o tempo necessário. Com relação, eu desmembrei para ficar fácil para os senhores visualizarem, em relação, deixa eu só... desmembrei em o bloco que vem de custeio da média e alta complexidade, a emenda parlamentar no qual nós estamos aguardando que, devido ao contingenciamento que ocorreu, a presidenta segurou por um determinado período, então, a liberação desses recursos, e do Ministério da Saúde, o MS aqui é o que, no porte tipo 1 da UPA, que é o nosso caso, até 100 mil habitantes, que o Ministério repassa aos municípios é 1.400.000, e recursos próprios para a obra, o que foi utilizado pelo nosso município. As duas já estão quitadas, que são referentes à estrutura física. O que nós estamos trabalhando ainda, e tem muitas que estão em andamento, principalmente devido à emenda, porque o que está vinculado com o reduzido da emenda, nós não pudemos abrir o processo licitatório ainda, porque nós não temos recurso em conta. Então, esse que nós estamos aguardando a liberação, nós estamos entrando em contato direto com Brasília, e a última informação que teve, que no dia 23 vai ser autorizado esse crédito. Esperamos que assim seja, porque já vieram outras datas e não foi... não ocorreram ou não cumpriram o que foi acordado. Mas a gente crê, então,
vindo esse saldo que nós necessitamos para fazer a compra desses equipamentos, dentro desses equipamentos tem os médicos hospitalares e o raio-x, devido ao alto custo, como eu já estive aqui em outras oportunidades e comentei. Esse daqui é o dinheiro que vem da MAC, é aquele recurso que nós conseguimos, que veio em maio do ano passado, que era um retroativo de 1 ano, no valor de 4,5 milhões, que uma parte foi do hospital, que era deles, e metade ficou para nós, então nós tínhamos essa sobra para fazer esse investimento. Daí aqui, ó, da Gruta em Novo Horizonte, que também foi comentado e vem sendo sempre questionado. A parte de estruturação e de obras, ela já está concluída, ela já foi entregue para o município. Estamos agora na aquisição dos mobiliários. Este aqui é o valor total da unidade, o que já foi pago e o que falta ainda, devido até os recursos passaram e tramitaram nesta casa esta semana, naquela suplementação, da suplementação nossa, então, para aquisição do mobiliário, que são R$ 92 mil, 91 e pouco, e com relação a equipamentos médicos hospitalares, que engloba a cadeira de dentista e uma outra série de equipamentos, que dá em torno de 200 mil, depois eu posso mostrar para os senhores que têm as planilhas. Reforma do Salete. Também ela sofreu um pouco de atraso da sua construção devido ao acesso nos fundos da obra. Nós tivemos que ter uma negociação com o morador para permitir que o caminhão entrasse para fazer a retirada de todo o entulho. Mas, e por isso, desse percentual baixo, isso aqui é a avaliação das engenheiras hoje que me repassaram, que tem um total de 20,06 da obra já reformada ou ampliada. Ele é do programa Requalifica SUS, veio do Ministério da Saúde 100.550 para reforma e ampliação, recursos próprios vai ser um total de 164 mil, e aqui ainda não está contemplado, porque como é ampliação, nós vamos precisar fazer uma compra de determinados móveis, porque não vão servir na nova unidade. Os que nós tinham alguns que já estavam antigos, então vai ser feito toda uma nova compra em relação ao mobiliário. Equipamento médico hospitalar, nós já tínhamos, só vamos ampliar para as salas da ACS, que não tinha no plano anterior. Este posto, vale ressaltar, que ele vai dobrar a sua estrutura, a sua capacidade física. Jacob Jesus, esse estamos avançando bem, já estamos em 69,15% da obra concluída, também do programa de Requalifica SUS. No primeiro momento nós escolhemos essas 2 unidades para fazer a reforma, visto que é moroso, eu entendo os senhores nos cobrarem várias vezes, mas os 2, o recurso estava para sair desde 2013, quando eu entrei na gestão. Pelo menos quando eu sair, acho que ela vai estar entregue, se Deus quiser. 80.550 o recurso próprio, 124, o total dessa reforma é 205.477. Aqui o saldo ainda que falta a pagar, 74 mil, porque conforme eles forem concluindo a obra, eles fazem a medida com a engenharia e a gente vai fazendo o pagamento parcial do que eles já contemplaram. Essa aqui que foi comentado hoje também, elas terminaram, já está na vigilância do Estado aqui na SDR, para aprovação dos projetos, já está concluído o projeto arquitetônico e os projetos complementares. Esse recurso de 81.600 que veio do governo federal, isso aqui é através de emenda, é um pouquinho diferente do Requalifica SUS. Essas emendas são aquelas direcionadas de 500 mil, 408 mil é para a construção e o resto é a contrapartida do município, e 92 mil é a o Ministério dá para aquisição de imóveis. Só que tem mais 200 mil para compra de equipamentos médicos hospitalares, que é a contrapartida dos municípios. 20% é no momento de aprovação do próprio Ministério, então nós já temos em conta esse valor.
Após a assinatura da ordem de serviço, que provavelmente seja no próximo mês, nós recebemos mais 60% do valor total dos 408. E, na conclusão, quando nós emitimos o laudo de conclusão da obra, encaminhamos para o Ministério, recebemos outros 20. Então, é assim que funciona por emenda as unidades. Mas Planalto já vai começar as obras. Jardim é a outra unidade que nós temos cadastrada, é a mesma forma na qual funciona a estratégia de saúde da família de Planalto, com a mesma modalidade de repasse de recursos feitas pelo Ministério. Essa, agora elas começaram a fazer o desenho e vão começar a fazer a topografia, porque o terreno lá é íngreme, para daí sim começar a trabalhar no projeto propriamente dito. Aqui, separei em planilha, só para eu passar rapidinho, só para os senhores saberem. Eu fiz e descrevi, posso repassar para vocês poderem olhar com calma depois, levantamento da UPA, no que se diz respeito, primeiramente, então, com recursos próprios e o dinheiro de custeio dentro da MAC, que é aquele recurso que a gente conseguiu trazer do Ministério da Saúde, tudo descrito no que foi utilizado e comprado. Aqui abaixo é todos os equipamentos que estão em andamento, que é através da emenda parlamentar que nós estamos aguardando. Então, por este motivo que nós estamos ainda com a nossa unidade fechada e pretendemos abrir o quanto antes, assim que seja liberado o recurso. Os editais estão todos prontos, só aguardando o dinheiro na conta, daí é só publicar e seguir todo o trâmite. E aqui a tabelinha que eu passei para vocês. Daí tem de cada unidade aqui, ó, mesma coisa seguindo com o Novo Horizonte, a parte da construção, a parte do mobiliário que eu falei para vocês, em torno de 92, é 91, 169. Falta a diferença aqui que nós vamos pagar ainda para a obra na qual foi concluída para a empresa vencedora, e os 200 mil que eu falei dos mobiliários. Salete segue o mesmo, os recursos próprios, Ministério da Saúde, o repasse, Jacob Jesus e Planalto, e depois Jardim. Então, isso aqui vai ficar à disposição dos senhores. E a última planilhinha, nem demorou tanto, né, hoje. Esse daqui que era a respeito das informações que tinham solicitado, que a gente mandou já em resposta, já devem ter até conhecimento. A gente mandou com cópia de todos os contratos a respeito dos imóveis locados pela SEMOS. Onde tem asterisco, então, que vocês também questionaram em relação ao Centro de Especialidade em Saúde. Todos onde estão o asterisco, eles vão ser alocados dentro do Centro de Especialidade. Aqui nós temos, por unidade, os imóveis que são locados na Secretaria, com os valores mensais, valor anual. Vale ressaltar aqui, ó, 28.598 nós gastamos mensal. Se, agora com a implantação do Centro de Saúde, 21 mil. Nós vamos ter de imóveis alugados somente 7.166, que é referente à Estratégia Saúde do Vista Alegre. Nós já tivemos aqui também solicitação para que seja adquirido um terreno e construído, só que o terreno ali naquela região é extremamente caro, porque nós já estamos tentando viabilizar essa saída daquele imóvel locado, porque está muito apertadinho. SAMU, por enquanto, não tem, nós pagamos o aluguel lá para o Corpo de Bombeiro. O CAPS, que é no centro, e nós vamos ampliar ele para um CAPS AD, vai ficar para a próxima gestão estar fazendo essa construção, então já vai reduzir significativamente. Em relação à SES, por que não foi construído, não foi dado início? Ela foi vendida, então, o ano passado, e eles pagaram 50% do valor à vista e 50% dividido em, se eu não me engano, 5 parcelas, que a última foi paga em janeiro.
e estava no contrato, isso, toda a venda foi via administração, não foi pela secretaria. Daí tinha uma cláusula que dizia, mediante o pagamento da última parcela, teria 1 mês, 30 dias para sair e liberar o imóvel. E, paralelo a isso, as meninas já estão trabalhando no projeto, no desenho arquitetônico, visto que vai ser uma unidade ali de 6 a 7 pisos, ainda elas estão tentando acomodar. O primeiro, semana passada eu estava em reunião, o primeiro é a farmácia municipal, que o acesso é melhor, mais tranquilo, e o fluxo roda rápido. No segundo é a policlínica. Terceiro, que elas estão terminando agora, seria o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, o SEMAS e a Vigilância Sanitária. E acima, daí vem ainda a CEREST, vem Medicina Ocupacional, vem todas as unidades que estão com asterisco ali para suprir essa demanda. Então, são 6 andares, cada piso 700 metros quadrados, só que por ele vai ser curto e comprido, quem conhece ali, nos fundos da Policlínica, entre os fundos da Casa da Cultura, até bem para cá, daquele gerador que tem ali, que foi colocado para a iluminação do estádio municipal. Até para cá do gerador, respeitando, claro, os 30 metros do rio que passa ali. Então, não sei se pude contemplar as informações. Estou à disposição aqui para questionamento. Tenho aqui também mais as cópias de todas essas unidades que são alugadas e fico à vontade para responder qualquer questionamento. Agradecemos de pronto a sua boa vontade e seu entusiasmo em nos passar números tão expressivos, e acredito que nossos vereadores também aqui estão atentos, e gostaria também de passar a palavra para os questionamentos necessários e possíveis. Primeiramente, agradecer a presença do secretário de Saúde, Alessandro, e parabenizá-lo pela sua exposição, pela forma como conduz os trabalhos. Obrigado. E mais uma vez aqui, você sabe do reconhecimento que nós temos pelo trabalho, parabenizá-lo não só pela vinda pela essa casa, mas pelo trabalho que vem fazendo frente à Secretaria de Saúde do município de Concórdia. Mas, secretário, eu tenho algumas colocações para fazer, claro que gostaria que o senhor pudesse responder. Primeiro que essa casa aqui votou, inclusive ano passado foi colocado na pauta de urgência um projeto para a contratação de 3 servidores com a alegação de que precisaria aprovar urgente porque esses servidores precisariam ser contratados, dando a impressão que a UPA já abriria nos próximos dias, se foram contratados ou não. Também, o senhor falou aí da construção dos centros de especialidades, se o mesmo já tem prazo de início e término, e se a conclusão, o término, fica dentro desse ano, ou seja, dentro dessa administração. Sim. Obrigado, mas eu também agradeço, é recíproco o respeito que eu tenho pelo senhor, até por sempre estar acompanhando e a forma com que a gente conduz, e a gente sempre foi muito transparente na secretaria em poder ajudar qualquer colega ou qualquer vereador que necessite do atendimento, porque a gente sabe que quando se lida com saúde tem que ser imediato. Mas com relação primeiro ao prédio, aos 3 cargos. Na segunda-feira dessa semana foi nomeado o Wilson Heffliger, que era o nosso diretor administrativo da SEMOS. Ele foi nomeado como o diretor, então, responsável pela administração da UPA, agora na segunda-feira. Então ele estará responsável por agilizar e vai se dedicar única e exclusivamente ao serviço da UPA, principalmente também em relação se nós vamos terceirizar, se não vai ser terceirizado, se vai ser terceirizado somente o corpo clínico, porque a gente sabe que é onde a parte dos médicos, elas são servidores públicos, tem sérios problemas com falta, e a UPA é 24 horas, não pode parar. Então ele vai estar se dedicando única e exclusivamente
à UPA, a implantação dela. Cargo de enfermeira ainda não foi solicitado, até porque ainda nem tem necessidade, devido a não ter todos os profissionais para atuarem, porque nós vamos precisar de todos os equipamentos para fazer a parte prática. E o responsável clínico da mesma forma. Com relação ao início da obra, pretende-se e tem como objetivo a administração de iniciar esse ano. Ela vai ser dividida em blocos e certeza absoluta que esse ano não termina. É uma previsão, vou ser aqui otimista, de 2 anos a 2 anos e meio, 6 meses se dá com os intempéries que podem vir a ocorrer. Mas pela grandiosidade da obra, de 2 anos. Mas ela inicia esse ano já com a programação orçamentária para um determinado percentual da sua obra, e assim vai evoluindo em etapas. Então, tudo bem, então, satisfeito, secretário, mas fica realmente uma questão que vamos demorar, então, para ter essa economia, tendo em vista que foi criado mais um aluguel, e lamentamos, porque entendo que poderíamos ter primeiro construído e depois posto à venda esse terreno. O município vai agregar mais uma forte despesa. Muito obrigado, secretário. Continua livre a palavra para alguns mais questionamentos aí. Ninguém mais querendo se manifestar. Resta, mais uma vez, secretário, agradecer e acreditamos e temos certeza do seu empenho e convicção ao administrar a saúde aqui, inerente a uma série de percalços que há no caminho, mas acredito que com entusiasmo e determinação e a solidariedade dessa casa, a gente possa continuar sendo um colaborador nesse processo para que possamos ter uma saúde digna, que já é referência em muitas partes desse país. Então, para nós é prazeroso tê-lo aqui, trazendo sempre esses números e demonstrando o entusiasmo e a sua boa vontade no conduzir o seu cargo aí como secretário da Saúde. Obrigado, e essa casa estará sempre aberta em qualquer circunstância, secretário. Muito obrigado, Mendes. Muito obrigado a todos os vereadores. Sempre a gente está aberto para qualquer explicação, qualquer orientação que se faça necessário, mas muitas vezes a gente também fica à mercê de vários processos que demoram, são morosos, não só dependendo aqui a nível de município, mas estado e governo federal, mas conforme o que está ao nosso alcance, a gente tenta ir resolver e fazer o serviço que aconteça rápido. Mas, infelizmente, às vezes a gente fica preso a alguns fatores que não dependem somente da nossa força de vontade e entusiasmo, como você bem diz. Mas muito obrigado, e a secretaria está à disposição para os senhores também. Obrigado, secretário. E também, antes de encerrar, gostaria de agradecer ao Marcos Magro. Obrigado por essa participação ativa e intensa ao longo desses 30 dias, e com certeza essa casa estará sempre aberta para qualquer circunstância, qualquer necessidade que essa casa, por ser solidária, pode contar com a gente. E agradeço mais uma vez aí ao Vilmar Comaceto por ter cedido esses 30 dias, e o nosso ilustre vereador lá de Catanduvas também. Leve uma saudação especial de todos os nossos queridos amigos vereadores. E encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de março, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos, uma boa noite.